O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, foi cobrado nesta quarta-feira para que marque a sabatina de André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Na abertura da sessão de hoje da CCJ, o senador Álvaro Dias pediu a palavra e perguntou a Alcolumbre se há uma data definida. Me parece que há um dever a ser cumprido pelo Senado Federal, especialmente pela Comissão de Constituição e Justiça. Nós não podemos ser responsabilizados por um eventual impasse que venha a ocorrer no Supremo, com um empate de 5-5 em determinadas circunstâncias. Por isso, presidente, acho que é do nosso dever, independentemente da posição de cada um, favorável ou contrário à indicação, eu acho que a sabatina é do nosso dever. Os senadores Esperidião Amin, Soraya Tronic e Elisiane Gama acompanharam a manifestação de Álvaro Dias. Alcolumbre ignorou os apelos e disse apenas que não há data prevista. Senhor presidente, peço para subscrever com iguais palavras o requerimento feito pelo senador Álvaro Dias. Eu também subscrevo, senhor presidente. Também peço para subscrever, presidente Davi. Eu também subscrevo. Igualmente, senhor presidente. Tudo bem, fica subscrito a solicitação, ainda não há uma data prevista para a sabatina do indicado. O senador Alessandro Vieira, que faz oposição ao presidente Jair Bolsonaro, insistiu no tema. Disse que uma sabatina de indicado ao Supremo nunca levou tanto tempo para ser agendada, perguntou os motivos da demora, mas Alcolumbre não respondeu. A atribuição do Senado é sabatinar esse nome e garantir que ele tenha os requisitos constitucionais para a ocupação do cargo. Não cabe ao Senado interferir na indicação, não cabe ao Senado negociar nomes para indicação. Então peço, porque não consigo visualizá-los, quais são os elementos que fazem que Vossa Excelência, no honroso cargo de presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República, se negue a fazer o agendamento de uma sabatina simples de uma autoridade indicada. Ok, fica registrada a manifestação de Vossa Excelência. Ex-advogado-geral da União, André Mendonça, foi indicado pelo presidente Bolsonaro há 2 meses, em 13 de julho, depois da aposentadoria de Marco Aurélio Mello. Ele é um ministro terrivelmente evangélico prometido pelo presidente. Para se tornar ministro do STF, precisa passar pela sabatina na CCJ do Senado e ser aprovado por pelo menos 41 dos 81 senadores. Fiuza. Mas é assim que as instituições estão funcionando no Brasil hoje. Você me ouve, Vitor? Sim, Fiuza, a gente está ouvindo. Então, é assim que as instituições estão funcionando no Brasil hoje. É por isso que o 7 de setembro, o senhor Luiz Felipe Salomão, né, senhora imprensa, consórcio de fake news de grife, né, é por isso que o povo foi para a rua. E o povo, o povo vai inundar essas ruas, né, num volume ainda maior. Vocês estão fingindo que não estão vendo isso, né? Agora, o que faz uma população esclarecida quando vê mandatários, representantes do poder, escarnecendo da cara dele, sentando em cima de ritos processuais, como esse Davi Alcolumbre, de triste passagem ali naquela dupla com Rodrigo Maia, no comando do Congresso, do Parlamento Brasileiro. Uma dupla agindo assintosamente para, como disse a Ana agora recentemente, não é desestabilizar o governo, não. É travar a agenda do país. Eles perderam de vista, mas a gente está aqui para lembrar que a agenda que a população deseja, que é apresentada com avanços, como, por exemplo, retirada, né, de privilégios dos gatos gordos do Estado brasileiro, para que a riqueza possa fluir normalmente. A democracia é assim, você vai, vota, coloca esse projeto para ser executado. E aí você tem personagens como estes, e esse Alcolumbre, ele foi aí um dos articuladores do Rodrigo Pacheco, que é esse também que fica lá fazendo política contra o governo federal. E aí eu repito essa imagem trazida pela Ana. Não é contra o governo federal, não é contra o Bolsonaro, é contra a agenda do país, é contra o funcionamento da democracia. Eles não estão nem aí. Vocês viram o tom das respostas do Alcolumbre para o questionamento?
Ele não está nem aí, ele é um cínico. Tá bom, tá lavrado aqui. Tá bom, já ouvi, tá bom. Eu vou continuar sentado em cima. Vocês querem o quê com esse tipo de comportamento? Vocês querem o quê colocando o Supremo Tribunal Federal de polícia? De delegacia de polícia. Sempre dito aqui, né? Olha, já falei aqui do ex-presidente Temer como um bom agente de conciliação, já falei da necessidade de se conversar até ali entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Ora, vamos arrefecer os ânimos, vamos voltar ao juízo, à razoabilidade, vamos fazer bem ao país. A minha mensagem aqui é sempre essa, e ela é só a minha, uma pequena mensagem. Mas esses personagens, eles estão agindo de maneira ostensiva a provocar a população. Vocês não acham que vocês, com esse negócio de censurar, com esse negócio de garrotear governo, de tentar derrubar presidente, vocês não acham que vocês estão fazendo um jogo político eleitoral? Vocês estão desafiando o povo, vocês estão desafiando uma população, ela está vendo, ela está revoltada. E ela até aqui tem sido pacífica. Mas, como eu já disse aqui, um político como esse Davi Alcolumbre, que abusa da sua autoridade para fazer uma interrupção de um processo institucional por sua vontade própria, ele deixa de ser investido da autoridade que tem, pelo menos aos olhos do povo. Ele deixa de merecer a investidura de um representante. Ele passa a ser um sabotador. E um sabotador, dentro do Congresso Nacional, ele não é um líder parlamentar. Ele é apenas um homem dentro de um prédio. Então, vocês não tenham dúvidas que um homem dentro de um prédio pode muito pouco em relação ao país do lado de fora, à sua volta. Prestem atenção, parem de investir na conflagração, porque desta maneira ela virá e não será bela e pacífica como foi a manifestação do dia 7 de setembro. Augusto. Olha, esse pessoal é medíocre até nessas manobras, né? Eu tenho uma certa admiração pelos espertos que têm classe. Exemplo, Auro Moura Andrade, foi presidente do Senado um tempão. O Zé provavelmente conhece essas histórias. Em 1961, o Auro Moura Andrade era o presidente do Senado e surpreendeu o emissário, o ministro da Justiça, que era o Pedroso Horta, que levou a carta de renúncia do Jânio Quadros. O Jânio Quadros esperava que a renúncia fosse discutida, pelo menos, pelo plenário. Chega lá o Pedroso Horta, o Auro Moura Andrade pega a carta, lê, e quando alguém quis começar a discussão, ele disse o seguinte: a renúncia é um ato unilateral, não cabe discussão, ponto final. Já declarou que o novo presidente seria o Ranieri Mazzilli, que era presidente da Câmara, e ponto final. Surpreendeu o Jânio, então, com uma manobra que fazia sentido. De fato, renúncia é unilateral. Você renuncia e todo mundo deve renunciar em caráter irrevogável. Essa expressão é fundamental, porque aquele negócio de colocar o cargo à disposição é malandragem também. Em 1967, o Senado teve de votar um texto constitucional e o regime militar deu um prazo, tal dia, para que fossem votadas as emendas, as propostas apresentadas pelo Legislativo, porque se isso não acontecesse até a meia-noite, as emendas todas seriam desconsideradas pelo governo e valeria o texto original. Aí está se aproximando a meia-noite, o pessoal começa a ficar preocupado, né? Presidente, estamos chegando e tal. A hora não teve dúvida. Parou o relógio, quando faltavam 4 minutos para meia-noite, e eles deliberaram pela madrugada, porque oficialmente, no Senado, não se chegou à meia-noite. É uma manobra que, pelo menos, pode aparecer num roteiro de cinema. Esse é o Alcolumbre. Você tenta contar a história dele num filme, mas a plateia ou não comparece ou sai no 5º minuto, porque é um elenco de 5ª categoria e o protagonista é isso aí.
Eu nem conheço esse Alcolumbre e também não quero ter o desprazer de conhecê-lo. Não precisa. Não é nem um asterisco na história. Tá? Esse aí despontou para o anonimato. Daqui a pouco ele desaparece, nunca mais ouviremos falar dele. Do Auro, acabamos de falar. Pelo menos era muito inteligente. Diga, Zé. Esnobou, né? Não quis nem saber. Né? Vocês têm razão, mas eu não vou fazer. Não vou colocar em pauta. Né? É esse o poder de presidente que eu não admito. O Constituinte não deu esse poder a um presidente de comissão permanente, a principal comissão permanente do Senado, né? E da Câmara, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E ele não diz nem sim nem não. Ou seja, ele não marca a data importantíssima de uma das principais funções do Senado Federal, que é analisar as indicações do presidente da República para o Supremo Tribunal Federal, o cargo vitalício, né? É isso que eu digo, o presidente da Câmara, ganhando esse poder de não dizer sim e nem não, nunca, ele fica perigoso, porque ele usa o instrumento do impeachment, no caso de presidente da Câmara, como um instrumento de barganha ou um instrumento de chantagem. Se não fizer o que eu faço, eu abro esse processo aqui. Foi o que fez Eduardo Cunha com a Dilma, né? O PT não votou a favor de Eduardo Cunha contra a cassação dele, né? na Comissão de Constituição e Justiça. Aí o que aconteceu? Ele abriu o processo. Quer dizer, sem discutir o mérito, não se pode dar esse poder ao presidente da Câmara e nem de comissão, porque o poder está no plenário da Comissão de Constituição e Justiça. Olha, senhores, desde o início eu dizia que via, que sentia dificuldades no Senado para o presidente Jair Bolsonaro colocar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu sabia das resistências ao Mendonça, ao candidato André Mendonça. Eu sentia isso. Mas eu defendo a indicação do presidente da República e o Senado que exerça a sua função de aprovar ou não. Esta é a grande responsabilidade. Neste caso aí, quando eu vejo as pessoas defendendo a votação, eu fico desconfiado. Quando um governo precisa do senador Álvaro Dias, de oposição, a Elisiane Gama, de oposição, e o Alessandro, de oposição, defendendo uma indicação do governo, aí, meu amigo, o sinal amarelo acende e acende forte. Sabe por quê? Cheiro de sangue. Eles desconfiam que o indicado pelo presidente da República, André Mendonça, não tem votos suficientes para ser aprovado no Senado Federal. E não é por falta de competência. A indicação do presidente Jair Bolsonaro é perfeito tecnicamente. É um senhor probo, que tem um currículo maravilhoso, uma ficha de serviços prestados, foi ministro da Justiça, foi ministro-chefe da Advocacia Geral da União, quer dizer, a toda prova. Mas por quê? Não houve negociação para o Senado. O Senado não pode indicar um ministro do Supremo. Quem indica é o presidente. O Senado aprova ou não. E o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, que o Augusto falou muito bem aí, ele está fazendo o papel sujo, né, de travar e negociar. Ele queria ser ministro, queria entrar na esplanada dos ministérios. E o presidente encontrou dificuldades para indicar o ex-presidente do Senado para a esplanada dos ministérios. E é isso que está em jogo, é exatamente isso. Estão tentando fazer com que o presidente Jair Bolsonaro retire a indicação do André Mendonça e indique outro com a participação do Senado Federal, né? Esta é a luta política. E a oposição, ao exigir colocar em votação a quarentena, fazer a sabatina, estão, na verdade, tentando levar o governo a mais um desgaste de rejeitar o nome do indicado ao Supremo Tribunal Federal. Eu defendo a indicação do presidente e defendo que o Senado Federal tenha a honradez de levar a sério a sabatina, cobrar e decidir sim ou não. Não pode usar isso como chantagem. Por que eu defendo a indicação do presidente para o Supremo? Porque um presidente da República, ele vem lavado pelas urnas
ele vem eleito com os anseios populares. E ele indicando para a mais alta corte do país um integrante, ele estará, de certa forma, representando o que o povo quer. Agora, se deixar por conta aqui dos tribunais superiores, os indicados vão entrar num processo político próprio corporativista, como aconteceu no Ministério Público Federal, na Procuradoria-Geral da República, aquela lista tríplice que, na verdade, se transformou um ninho de grupos ali que dominaram o Ministério Público, porque os governos anteriores indicavam o da lista tríplice, quer dizer, era só o grupinho da igrejinha que era indicado. Então, assim, resumindo, se a oposição está pedindo para colocar em votação, é porque a oposição desconfia que o nome não será aprovado. Agora são 6h55. E a gente já retoma essa discussão sobre a indicação travada no Senado depois do intervalo. Não saia daí. A Gocil entende a necessidade de uma estrutura adequada para o funcionamento de uma empresa. Por isso, investe constantemente em soluções para garantir sempre o alto padrão nos serviços de limpeza técnica e hospitalar, recepção, portaria, prevenção e combate a incêndio. Nós somos a Gocil, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais, gocil.com.br. Queremos ouvi-la também, Ana Paula Henkel, sobre essa cobrança que vimos hoje na CCJ do Senado ao presidente da comissão, Davi Alcolumbre. Temos 3 minutos, Ana. Vitor, eu acho que não vou nem gastar os 3 minutos, porque o Zé, o Fiuza e o Augusto falaram muito bem em relação a isso. E olha que o nome do André Mendonça é um nome que corre bem dentro de um amplo espectro político, ideológico, e, no entanto, esse nome é travado por quê? Pura pirraça. Alcolumbre é, na verdade, um político pirracento. É só isso. Então, a sopa de letrinhas que mira o Brasil, que rema contra o Brasil, né? STF, TSE, CPI, agora tem a CCJ, STJ, agora tem a CCJ do Senado. Agora, um ponto interessante do que nós vimos aí, senadores de oposição cobrando a sabatina no Senado do André Mendonça, dizendo que não é justo, que nós temos que seguir com a agenda institucional. Tá, isso tudo aí é muito bacana, é muito bonito e que bom que estão falando isso. Agora, onde estão os senadores de oposição ou não de oposição, que também estão na base do governo, cobrando que seja na CCJ ou no plenário ou em entrevistas, cobrando do Senado a inconstitucionalidade de deter um cidadão norte-americano num inquérito ilegal, secreto, por 4 horas no aeroporto? Onde estão esses senadores pedindo que o Senado apure isso? Que o Senado apure porque um cidadão norte-americano foi pedido, inclusive, que ele assinasse um papel para ser liberado. Porque quando fala-se muito em China e alguma coisa possa entrar em conflito com algum ou embaixador chinês ou o cônsul ou algum homem de negócios da China, o que nós ouvimos no Senado? Porque a China é um excelente parceiro comercial, isso não pode ser dito, isso não pode ser feito. Onde estão os senadores dizendo que os Estados Unidos são um parceiro comercial importantíssimo e que foi um absurdo isso que aconteceu? Porque ficar discutindo, batendo boca com Alcolumbre, um político pirracento e nada, é a mesma coisa, porque, como Augusto disse, é um político insignificante que vai passar na história do Brasil aí embrulhado para presente na insignificância. Mas onde estão, de novo, os senadores cobrando uma posição do Senado que, esse sim, institucionalmente, eles têm que colocar aí accountability nos ministros da Suprema Corte do Brasil. Valeu, Ana. E é sobre isso a nossa